Amanda, Presente. Ana Clara, Presente. Bárbara, Presente. Bianca, Presente. Camila, Carolina, ok. Ela tá no chat. Daniel, Débora, Presente. Gabriel, ok. Gabriela, ok. Giovana, mas a Giovana tinha entrado, será que ela caiu? Graziela, Iago, ok. Iago, Ô, Maria Lúcia, a Giovana tá aqui? tá mesmo, achei ela. Ué. Iago Matheus, ok. Isabela, sim. Laura, Presente. Luiz, Marcelo. Presente. Ah, Luiz, o quê? Marcelo. Maria Lúcia, eu fui na cozinha. Tô Ah, tá. presente, Giovana. Tá bom, Giovana. Marcelo, Matheus, Presente. Natália, Presente. Pedro, Felipe, sim. Samira, Sara, Cândido. Presente. A Sara avisou, né, que não viria hoje. Vinícius Caixeta, Presente. Vinícius Coelho, Presente. Vitória, Presente. Nicole. Ok. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou abrir um quadro branco, então, que aí eu já faço uma revisãozinha com vocês e já entro na matéria de hoje, tá? Porque vai ser uma continuidade. Oi, Daniel, bom dia. Tudo bem, vou colocar a presença para você, tá? Certinho. Tem mais alguém conversando? Certinho. Ah, Marcelo, ok. Agora que eu vi também, Marcelo. Ok. Ó, então vamos lá. Nós saímos, então, daqueles períodos literários da Belle Époque, né, do parnasianismo. E aqui, então, nós vamos chegar. Eu estou fazendo uma revisãozinha para a prova e já vou entrar na matéria nova, tá? Que é a Semana de Arte Moderna, que a gente começou a falar dela e não desencadeei a história. Então, vamos lá para a gente entender. Tivemos aquela vertente realista, naturalista, parnasianista, simbolista, naquele período da Belle Époque, de ostentação, de luxúria parisiense, a busca pelo alto padrão. Então, aqui no Brasil, nós tivemos um processo. Olhei, Pedro, eu converso com você depois? Olhei, sim. Depois das 11h30 à tarde, você me manda um oi, que a gente conversa, pode ser? Tá, joia, obrigada. E aí, olha só, então nós tivemos aqui, eu vou colocar as estéticas do realismo e do naturalismo na prosa, parnasianismo e do simbolismo na poesia. Tá? Nós estávamos, então, nessa vertente. Aí, o mundo começou a mudar. As grandes transformações foram feitas, a inserção da luz elétrica, o telégrafo, o mundo começou a se tornar um pouco mais moderno. Só que com essa modernização, nós tivemos uma parte da população esquecida.
esse descaso governamental por uma parte da população desfavorecida gerou uma nova forma de produção na literatura chamada pré-modernismo. Então, claro, vou repetir, o pré-modernismo não é considerado um período literário. Ele é um processo de mudança. O que a gente tem que ter em mente para a gente entender o pré-modernismo? A literatura, ela é para a burguesia nessa época. Ela não é para todos, igual nós temos atualmente. Os livros em bibliotecas, qualquer um pode chegar lá e ler. Não, a biblioteca é limitada, a literatura é limitada, a arte é limitada. E o pré-modernismo, ele vai olhar um pouquinho para longe disso aqui. Realismo, naturalismo. O realismo e naturalismo acusavam uma alta sociedade. O parnasianismo, extremamente luxúrio, um vocabulário muito longe do vocabulário coloquial. Então, o pré-modernismo, ele veio com uma vertente voltada aos desfavorecidos, uma vertente voltada, de uma certa forma, jornalística, porque era só o jornal que prestava atenção nesses desfavorecidos, voltava ao preconceito, à discriminação, de certa forma, voltava ao país, à nacionalidade. Então, o pré-modernismo, ele olhou um pouco mais para uma parte que nunca foi olhada antes, que era o naturalismo e o realismo, o parnasianismo e o simbolismo. Então, o pré-modernismo vem aqui o sertanejo, que é o jagunço, né? O imigrante. Então, o pré-modernismo, ele vem com uma nova roupagem. De repente, o mundo se olha para o parnasianismo, para o simbolismo, aquela questão da luxúria, aquela questão das palavras... Esqueci de falar, poderá não esqueci. Ah, não. É aquela questão do mundo voltado para aquela ostentação, voltado para a arte, para a musicalidade, para aquela arte bem minuciosa, aquela arte bem detalhada, aquela arte bem erudita, bem formal. E, de repente, o pré-modernismo vem olhar para os desfavorecidos, vem olhar para as revoltas, para os antirrepublicanos, e aí nós temos um outro olhar, uma nova vertente. Durante o pré-modernismo, então, nós tivemos algumas obras importantes. Os Sertões. Nós tivemos Triste Fim de Policarpo Quaresma, que volta para essa nacionalidade. Não vou colocar o nome inteiro aqui, não, porque ele é muito grande. Nós tivemos Urupês, que volta a questão do jagunço, do sertanejo, com Monteiro Lobato. Nós tivemos Canaã, que volta para a questão do imigrante. Então, essas obras, elas vão apontar essas características aqui acima, a fim de ressaltar que o Brasil não é feito só da burguesia, que a arte não é só para eles. A arte pode se voltar para um ponto diferente. Só que a gente tem que lembrar que isso não foi reconhecido como literatura logo de cara. Por quê? Se a arte buscava essa ostentação, essa luxúria, como que de repente nós vamos olhar lá para Canudos, um arraialzinho do interior da Bahia, que vai brigar com os republicanos? Para que isso vai virar arte? Sendo que a arte é luxúria, a arte é ostentação, a arte é uma seleção vocabular. Entenderam? Então, isso não foi analisado como uma arte logo de cara. Depois é que se entendeu isso como uma arte e como uma arte pré-modernista, porque é esse processo de modificação no mundo. Então, nós tivemos essa estética pré-modernista, essa questão de voltar para o menos favorecido, voltar para o preconceito,
de certa forma, voltar para uma realidade. Só que não era a realidade proposta por Machado de Assis, apenas fazendo uma acusação à burguesia, porque era para eles a arte. Machado de Assis queria atacar a burguesia, porque eram eles que liam os livros. Então, ele queria ser direto. Aqui, não. Aqui a arte começou a ser mais jornalística, porque olhou para todos os lados, para todos os polos, para todos os focos de tipo de pessoa. E eu vou abrir um parêntese aqui, eu vou voltar, para nós lembrarmos da poesia do pré-modernismo. É uma poesia voltada ao fim da matéria, voltada à degradação do ser humano. O ser humano vai se decompor, o ser humano vai se acabar. O ser humano, ele vai virar nada, ele vai virar do pó. Do pó nós saímos, do pó voltaremos. Essa é a poesia. E aqui nós temos algumas poesias, né, que vão voltar nesse questionamento aqui. O ser humano, então, ele é um nada. Só que o ser humano é um nada baseado naquela arte que nós tivemos. A estética, o soneto, os versos decassílabos, o esquema de rima, a escansão da sua métrica. Então, nós vamos ficar nessa bagunça. É uma nova arte? É o desfavorecido? É uma arte para todos? Ou a gente volta e permanece com a Parnasianista? Então, nós não temos uma estética única para esse contexto. Por isso que ele é chamado pré-modernismo, porque nós temos várias estéticas, nós temos várias formas de produção. E isso é o pré-modernismo. E durante, então, esse período de mudança, eu vou mexendo. Durante esse período de mudança, então, o que estava acontecendo na Europa? As vanguardas europeias. As vanguardas europeias foram movimentos artísticos que propuseram a mudança. Vanguardas europeias não é período literário, tá? Vanguardas europeias são estéticas que vão propor uma certa mudança, que vão propor uma inovação, que vão propor uma mudança na arte, não apenas na literatura, tá? Nós vamos estudar, surgiram várias vanguardas, porém nós vamos focar naquelas que vão influenciar diretamente no nosso foco, que é a literatura, tá? Então, é o cubismo, o dadaísmo, me ajuda aqui. Futurismo. Futurismo. Expressionismo, qual que falta? Surrealismo. Exato. Lembrando que as vanguardas europeias foram propostas de inovação na arte, tá? Na pintura, a gente tira aquela pincelada detalhada, as cores nudes, os tons claros, os tons pastéis, né? Que falaríamos se fosse na atualidade, os tons discretos, e vamos com pinceladas mais fortes, cores mais vibrantes, desenhos mais bem conceituados, nada daquele excesso de detalhes, nada daquela riqueza de demonstração da arte. E as vanguardas europeias, então, foram propostas de mudança na arte surgidas na Europa que foram influenciadas aqui no Brasil. Nós tivemos, então, uma artista aqui no Brasil que foi a precursora das vanguardas europeias, chamada Anita Malfatti. Anita Malfatti, em 1918, o que é isso? 1918, ela então propôs uma exposição. Essa exposição procurava mostrar a realidade da nova vanguarda, das novas vanguardas europeias. Procurava mostrar para o Brasil o que era arte na Europa. Então, ela foi completamente influenciada por essas vanguardas, por essa mudança. Até então, eu repito, a arte não era para todos, a arte era para uma parcela da população. E essa parcela da população estranhou essa mudança.
Deixa eu achar aqui, eu já até deixei separado. A imagem. Isso. Essa aqui é a principal obra de Anita Malfatti nessa exposição de 1918, que propunha mostrar a realidade, que propunha mostrar que a arte não era só para uma parcela da população. Observem os tons mais fortes no fundo. Mulher também até aí não tinha aparecido, né? Assim, ela era só leitora. Não tinha aparecido, tá? É porque a gente fala mais focado também na literatura, né? Aliás, nós não estudamos nem mulheres ainda, né? É a primeira mulher que vai surgir no nosso contexto. Sim. E aqui, essa obra se chama A Boba, que demonstra uma deficiente intelectual. Então, as pessoas chegaram para ver aquela arte que já estavam acostumados, aquela arte maçante, aquela arte popular, e de repente se dêem de cara com uma obra nesse estilo, tá? Observem que as cores são mais fortes, os traços são mais detalhados e a expressão facial. Aqui a Anita Malfatti busca atingir mesmo, assustar a população para que eles caiam em choque e percebam que existe uma realidade fora daquele mundinho que a sociedade, que a burguesia vive. Tá? Então, em 1918, surgiu essa exposição de Anita Malfatti, a qual ela foi extremamente criticada, tá? Extremamente vaiada pela sua obra. E aí eu trouxe, então, para mostrar para vocês, pós a produção, a exposição de arte de Anita Malfatti, Monteiro Lobato, então... gente, vocês querem que escreva aqui os autores do pré-modernismo? Ou não? Maria Lúcia, então a exposição de Anita Malfatti, no caso, foi na Semana de Arte Moderna. Não, a Semana de Arte Moderna em 1920, 2 anos depois. Tá. Tá? Eu tô na linha histórica ainda. Então, nessas vanguardas, depois da exposição, houve uma divulgação, tá aqui, de um artigo, lembrando que os autores do pré-modernismo eram jornalistas, tá? Então, eles focaram no jornalismo, eles eram focados no jornalismo. Eu trouxe só um trecho, que aqui é extenso, de um artigo criado por Monteiro Lobato. Assim, dá para ler? A intenção disso aqui era vocês terem esse artigo. O qual ele vai acusar diretamente a Anita Malfatti. Só para você entender a linha histórica. Tivemos as vanguardas europeias, em 1918 a exposição de arte de Anita, e logo depois da exposição de arte, esse artigo de Monteiro Lobato chamado Paranoia ou Mistificação. Para começar, olha o ataque, paranoica, tá? Preste atenção na linguagem de Monteiro Lobato, que ele vai acusar, vai criticar profundamente Anita Malfatti devido à sua exposição, tá? Eu recortei aqui alguns trechos, eu coloquei até uma caricaturazinha do Monteiro Lobato, para vocês verem a maldade dele em relação a essa exposição de arte. É barulho, né? Vamos lá, alguém pode começar a leitura, por favor? Deixa eu. Então vai, Bianca. Vai ter umas maritacas atrás, mas tá bom. Não, e aqui, vocês estão escutando um barulho aqui no fundo? Eu não. Tá, não? Porque senão eu ia tirar meu áudio. Vou começar a ler, mas tem umas maritacas aqui do lado. Há duas espécies de artistas. Uma composta dos que veem normalmente as coisas e, em consequência disso, fazem arte pura, guardando os eternos ritmos da vida e adotados para a concretização das emoções estéticas, os processos clássicos dos grandes mestres. Quem trilha por essa senda, se tem gênio, é Praxíteles na Grécia, é Rafael na Itália, é Rembrandt na Holanda.
A outra espécie é formada pelos que veem anormalmente a natureza e interpretam-na à luz de teorias efêmeras sobre a sugestão estrábica de escolas rebeldes, surgidas cá e lá como furúnculos da cultura excessiva. São produtos de cansaço e do sadismo de todos os períodos de decadência. São frutos de fins de estação, bichados ao nascedouro. Estrelas cadentes brilham um instante, as mais das vezes com a luz de escândalo, e somem-se logo nas trevas do esquecimento. Eu vou fazer uma pausa para nós voltarmos aqui. Gente, olha só. Então, ele elogia, né, Rafael na Itália, na Grécia, tal, que é uma arte que é arte. A outra espécie, que seria a Anita Malfatti, é formada pelos que veem anormalmente a natureza. Interpretam-na à luz de teorias efêmeras, ou seja, ele já está criticando as vanguardas europeias, dizendo que são teorias efêmeras, rápidas, instantâneas. Sob a sugestão estrábica de escolas rebeldes. O que é estrabismo? É um problema na visão. É um problema na visão, que vê visão distorcida. Sim. Que vê as coisas de forma distorcida. Então, ele fala que a obra dela é estrábica, é distorcida de uma forma rebelde. Surgidos de cá e lá como furúnculos da cultura. O que é um furúnculo? Alguém já deu furúnculo? É tipo uma espinha gigante. Isso, é uma infecção, tipo uma espinha gigante interna. Então, ele chama a obra dela de furúnculo, que ela possui uma visão estrábica. Tá vendo tanto que a linguagem utilizada é, de certa forma, grosseira, para atingir mesmo. São produtos do cansaço e do sadismo. Chama a Anita Malfatti de sádica. De todos os períodos de decadência. A sua obra é decadente. São frutos de fins de estação, bichados ao nascedouro. Então, a obra... Peraí que meu negócio pifou aqui. Aí voltou. A obra dela é bichada. Aí ela se vê como uma estrela cadente. Brilha um instante e acaba. Vocês estão percebendo a linguagem para atingir a Anita Malfatti, o que ele acha da exposição e da arte dela. Vamos lá, alguém pode ler o próximo? Vamos, gente, alguém lê, por favor? Natália? Oi, Oi, lê para nós, por gentileza. a partir de onde? No segundo parágrafo, embora... Ah, tá. Deixa eu só colocar você aqui pra cima, só pra não... Pronto. Embora eles se deem como novos precursores de uma arte a ir, nada é mais velho de que a arte anormal ou teratológica. Nasceu com a paranoia e com a mistificação. De há muitos já que a estudam os psiquiatras em seus tratados, documentando-se nos inúmeros desenhos que ornam as paredes internas dos manicômios. A única diferença reside em que nos manicômios esta arte é sincera, produto ilógico de cérebros transtornados pelas mais estranhas psicoses. E fora deles, nas exposições públicas, zabumbadas pela imprensa e absorvidas por americanos malucos, não há sinceridade nenhuma, nem nenhuma lógica, sendo mistificação pura. Só um minutinho. Vamos só voltar aqui. Vocês perceberam que ele compara a arte de Anita Malfatti com a arte dos manicômios. Só que lá no manicômio é uma arte pura, né? Porque eles estão doentes, então eles fazem rabiscos, aquilo ali vira uma arte pura. Diferente da arte de Anita Malfatti. Diferente da arte proposta pelas vanguardas europeias, tá? Aqui, ó. A única diferença reside nos manicômios. Essa arte é sincera. Produto ilógico de cérebros, transformado pelas mais estranhas psicoses. Então, lá no manicômio, a arte é sincera, mas é igual. Ele fala que a arte é extremamente parecida. A diferença é que no manicômio se tem uma justificativa para aquele tipo de arte. Na realidade, ela não tem. Tá?
Vamos lá, pode continuar. Todas as artes. Todas as artes são regidas por princípios imutáveis, leis fundamentais que não dependem do tempo nem da latitude. As medidas de proporção e equilíbrio, na forma ou na cor, decorrem de que chamamos sentir. Ai, perdão. Peraí, que tem que achar. Quando as sensações do mundo externo transformam-se em impressões cerebrais, nós sentimos, para que sintamos de maneiras diversas, cúbicas ou futuristas, é forçoso ou que a harmonia do universo sofra completa alteração, ou que o nosso cérebro esteja em pane por virtude de alguma grave lesão. Enquanto a percepção sensorial se fizer anormalmente no homem, através da porta comum de 5 sentidos, um artista diante de um gato não poderá sentir senão um gato, e é falsa a interpretação que o bichano fizer um totó, um escaravelho ou um amontoado de cubos transparentes. Gente, então vamos lá. Vamos resgatar aqui o que ele mais ataca, né? O que ele mais atinge. Ele fala do artista em si, que o artista ele precisa... Aqui, ó. É forçoso que uma harmonia do universo sofra completa alteração ou que nosso cérebro esteja em pane. Ele fala da questão mistificação pura essa nova arte, não é arte. E por fim, só para terminar esse pedaço aqui, a questão ainda da exposição, ele vai agora diretamente atacá-la, tá? Não só generalizar, porque até então ele não citou o nome dela, né? E depois sim ele fala diretamente a ela. Vamos lá, quem pode ler? Aninha, Bárbara, Giovana? Eu leio. Então vai, por favor. Comecem essas considerações? Isso. Essas considerações são provocadas pela exposição da senhora Malfatti, onde se notam acentuadíssimas tendências para uma atitude estética forçada no sentido das extravagâncias de Picasso e companhia. Essa artista possui talento vigoroso, fora do comum. Entretanto, seduzida pelas teorias do que ela chama arte moderna, penetrou nos domínios de um impressionismo discutibilíssimo e põe todo o seu talento a serviço de uma nova espécie de caricatura. Tá vendo? Ele chama a arte dela de caricatura, que aquilo ali não é arte, é apenas uma caricatura. É uma reprodução inadequada daquilo que se faz lá na Europa. Vamos lá, último. Sejam sinceros, futurismo, cubismo, impressionismo e tutti quanti não passam de ouros tantos ramos da arte caricatural. É a extensão da caricatura a regiões onde não havia até agora penetrado. Caricatura da cor, caricatura da forma, caricatura que não visa, como a primitiva, ressaltar uma ideia cômica, mas sim desnortear, aparvalhar o espectador. Então, isso aqui é só um trecho do artigo publicado Paranoia ou Mistificação por Monteiro Lobato, a fim de atacar, de criticar essa questão dessa nova arte, principalmente a questão das vanguardas europeias, né? Ele é contra essa mudança, ele acha que a arte moderna é um absurdo, que a arte moderna não é arte. Como eu disse a vocês, nós vivíamos na arte focada naquele grupo de pessoas. E a arte agora vem com o intuito de tornar-se popularizada. A Semana de Arte Moderna, então, pós as vanguardas, em 1922 aqui, nós tivemos a Semana de Arte Moderna. E ele era contra a Semana de Arte Moderna, porque ele achava que nós deveríamos ter uma Semana de Arte brasileira, não uma Semana de Arte Moderna, em 1922. Bianca, deu para entender a linha histórica agora? Vanguardas, artigo, Semana de Arte Moderna. A semana, então, o que foi a semana? O próprio nome diz que foi uma semana de arte, tá? Qual o evento nós tínhamos? Qual que era a contextualização histórica? Centenário da Independência do Brasil. Centenário da Independência. Então, fazia 100 anos que o Brasil havia sido independente
e nós ainda não tínhamos uma arte puramente brasileira. É por isso que Monteiro Lobato é contra a arte moderna. Ele é a favor da arte brasileira. O que era vigente na arte brasileira que ainda não era considerado arte? A arte lá do pré-modernismo. A questão do jagunço, a questão do sertanejo, do imigrante, dos menos favorecidos, a questão social. Para ele, isso era arte. Não era uma arte buscando romper com todos os padrões que nós tínhamos. Era uma arte do nosso jeito. Era uma arte puramente nacionalista. Uma arte que defendia o Brasil e suas características e a sua cultura. Era isso que Monteiro Lobato propunha. Uma comemoração ao centenário da independência de forma artística, mas de forma a provar que nós não somos aquele resquício da Europa, nós somos sim uma formulação independente já. Se formos lembrar, a independência se deu por volta do romantismo, né? Finalzinho do romantismo, começo do realismo, mais especificamente no romantismo. E até então, nós sempre tivemos uma influência artística europeia. Lembra do realismo e do naturalismo de Eça de Queiroz, Madame Bovary, Gustave Flaubert, Émile Zola lá no realismo. Depois o parnasianismo foi uma estética completamente europeia, principalmente francesa, né? A Belle Époque, parisiense mais especificamente. Depois nós tivemos o simbolismo, o qual teve maior efervescência na Europa do que no próprio Brasil. Nós vivemos com aqueles resquícios da Europa. E aí nós não tivemos uma arte que surgiu aqui no Brasil, de certa forma, brasileira. E é isso que Monteiro Lobato, então, critica, tá? Eu trouxe um vídeo para a gente entender um pouquinho. Isso aqui eu posso fechar, né? Porque na hora que eu saio, eu vou sair, ele não volta mais, aí ele apaga. Eu trouxe um vídeo para a gente entender um pouquinho como é que foi a intenção da Semana de Arte Moderna, só que não vai dar tempo. Então, eu vou fechar essa aula para dar tempo da gente assistir o vídeo, tá? Um segundinho e já chamo vocês. Espera um pouquinho.